A pergunta é: por que fazer um devocional 365 dias meditando, refletindo sobre fé, amor e esperança? Por que nós dedicamos tempo desenvolvendo esse material para servir a você, a sua casa, a sua comunidade? Eu quero responder essa pergunta. Primeiramente, fé, amor e esperança são três princípios fundamentais da vida cristã, presentes dentro da doutrina apostólica. E eu vou ler com você aqui alguns textos. Primeiramente, Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz: "Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus." Olha aí, fé, amor e esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: "Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo." Olha que lindo esse texto. O próximo texto está 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, "Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação." Fé, amor e esperança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, "Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor." E Romanos capítulo 5, versículo 1, ele começa dizendo: "Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo." E ele completa dizendo: "Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado." Está falando de fé, está falando de amor, está falando de esperança. E Efésios capítulo 4, 1 fala sobre suportando-vos uns aos outros em amor, chamados numa só esperança da vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual age sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, primeiramente, dedicamos tempo em preparar esse material, pensando na importância desses três princípios fundamentais da fé cristã que aparecem juntos, sempre presentes na doutrina apostólica. Historicamente, esses três valores passaram a ser conhecidos como as virtudes teologais. Virtudes teologais são virtudes fundamentais do cristianismo. Por que são teologais? Porque elas têm como objetivo nos direcionar a Deus, tendo Deus como ponto de referência, conhecido também como teorreferência. Aponta Deus como origem e a finalidade, o sentido último de todas as coisas. O conceito de virtudes teologais foi refinado pelos pais da igreja, principalmente por Agostinho, e sistematizado posteriormente pelos teólogos medievais, principalmente por São Tomás de Aquino, na escolástica cristã. Na sua obra, na sua Suma Teológica, ele vai trabalhar essas virtudes teologais como disposições divinamente infundidas, ou seja, Deus colocando dentro do homem uma disposição que orienta esse ser humano para Deus como seu sentido último. Por isso que nós trabalhamos esse devocional Fé, Amor e Esperança. São 365 dias pensando sobre os princípios fundamentais da doutrina apostólica, sobre as virtudes teologais que orientam o coração do homem para Deus. E isso é extremamente importante no contexto em que estamos vivendo. Nós estamos trazendo esse devocional como um meio de graça e de edificação para o seu coração e também como uma resposta às demandas conceituais da contemporaneidade. Por quê? Porque quando nós falamos de fé, estamos falando de uma fé que vai orientar o coração do homem para Deus em arrependimento. Porém, nós vivemos hoje a era da psicologização do pecado e a autonegação da culpa para a redenção do passado.
o homem psicologiza o pecado, ou seja, se eu errei porque erraram comigo, então sou vítima das minhas próprias ações, logo não posso me sentir culpado por elas. A questão é que todo ser humano tem um problema existencial com o seu passado, e por mais que tente psicologizar o pecado, não tem como resolver esse problema. Se você diz que não tem problema com o seu passado, a própria Bíblia ela vai nos chamar de mentiroso, por aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. 1 João capítulo 1, versículo 10. Por meio de um homem, o pecado entrou no mundo, logo todos pecaram. Então, grave e progressivamente o ser humano adoece, morre aos poucos até que morra para sempre. Então, para responder a essa demanda conceitual da contemporaneidade que relativiza a importância da fé no processo de redenção do homem, nós estamos trabalhando aqui o fundamento da fé. O pecado deixou o homem literalmente sem chão, e por isso que nós estamos trazendo aqui fundamento. Essa fé está relacionada a ser fiel, e ser fiel está relacionado a não falhar para com a pessoa divina com a qual nos relacionamos por meio da aliança que pertencemos. Então a fé, ela vai te colocar dentro de uma relação de amor. E aí nós temos uma outra demanda conceitual da contemporaneidade. Qual é? Subjetivação do amor como um meio de legitimação da corrupção do desejo. Para que nós não precisemos desse conhecimento relacional que é o amor, dessa inteireza, dessa integridade de um homem separado agora reconciliado, do homem quebrado agora restaurado, dessa devoção a Deus, se constrói na contemporaneidade o que nós chamamos de uma ética situacionista, ou seja, há apenas uma lei absoluta e ao mesmo tempo subjetiva para todas as coisas. Qual é? É a ética pragmática que direciona todas as coisas para o discurso do amor. Tudo é válido desde que seja por amor. E isso nada mais é do que levar o homem a fazer o bem para si mesmo, independente do que isso pode provocar no outro, independente da perspectiva teológica, independente do propósito de Deus. Então é uma subjetivação do amor que legitima, que legaliza todo desejo comprometido pela cobiça. Então, assim como a fé responde à psicologização do pecado, da condenação e da culpa, o amor ele vai estabelecer o padrão de Deus, que é Jesus, para essa subjetivação do amor e do desejo comprometido pela cobiça. E ao mesmo tempo, quando nós falamos nesse amor que nos coloca dentro de uma relação, essa relação ela está nos restaurando para uma realidade vindoura, e nós vamos falar sobre a esperança. E aí nós vamos cair numa tendência global de pós-humanismo, baseado na expectativa escatológica de um paraíso perdido sem Deus. Ou seja, a busca do ser humano por esse pós-humano geneticamente perfeito, ou seja, a ideia de um homem que não experimenta a doença, que não experimenta o sofrimento, que não experimenta a morte, a busca por um mundo melhor, por um governo global, por uma ordem mundial, tudo isso está falando do inconsciente coletivo do ser humano que está em busca de um novo céu e de uma nova terra a partir da negação da sua condição pecaminosa, a partir da negação de ser inapropriado para essa realidade estabelecida por Deus. Então trata-se de uma esperança autônoma das promessas de Deus. As pessoas, na verdade, sentem saudade desse lugar desconhecido, a saudade do jardim, da presença, da comunhão, isso tudo que nós vivemos em Adão e vivemos a restauração disso por meio de Jesus Cristo. Então olha que interessante como a fé, o amor e a esperança também respondem questões conceituais, ideológicas extremamente presentes dentro da contemporaneidade. Quando nós falamos da fé, amor e esperança, estamos falando do Evangelho, dos pilares do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a história de Deus, a metanarrativa, a grande história que contém várias histórias que contam a mesma história, falando sobre o plano de criação, queda, redenção e consumação.
Quando nós falamos desse evangelho, nós falamos de um evangelho que é poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para tocar o coração do homem. E o que é o coração do homem? O coração do homem nada mais é do que o centro da vontade humana. Por isso que Provérbios vai falar sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a partir desse momento, quando o evangelho, que é poder de Deus, toca o coração do homem, o elemento central do ser, por meio da iluminação do Espírito Santo, pela fé, mediante a graça, esse homem é liberto de crenças procedentes do passado, que aprisionam a ele a culpa, a condenação, o medo e vergonha. E é mediante a graça perdoadora, que se dá pelo conhecimento relacional de Deus, que é o amor, tornando-se um novo homem inteiro no tempo presente. Esse homem inteiro no tempo presente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus como um testemunho antecipatório da realidade vindoura. Então olha como a fé, ela vai resolver a questão do homem com o seu passado, ela vai fazer com que esse homem seja inteiro numa relação de amor com Deus no seu presente, como um testemunho antecipatório baseado na esperança do que esse homem haverá de se tornar em Cristo no seu destino futuro. Muitas vezes não somos inteiros no momento presente que estamos vivendo em Deus, porque temos algo mal resolvido com o nosso passado, que nos faz perder perspectiva de futuro. Então, quando falamos de fé que nos leva a ter uma experiência de arrependimento, em que você abandona um passado e se reconecta, se reconcilia com Deus numa relação de confiança e fidelidade, que vai te colocar dentro do momento presente, de amor, conhecimento, inteireza e devoção. E vai te impulsionar a esperança na providência e na antecipação da vida eterna. A vida eterna é essa, o conhecimento de Deus e o seu Filho aqui e agora. Fé, amor e esperança. A fé vai nos levar à justificação do passado, paz com Deus, Romanos capítulo 5, e nos coloca dentro de uma relação de amor santificadora. Nós vamos pensar bastante sobre isso esse ano, numa santificação que se dá não pelo que eu deixo de fazer, mas pelo quanto eu me aprofundo na relação com aquele que me santifica. Sede santos porque eu sou santo. Quanto mais me relaciono com aquele que é santo, mais santificado sou. Então a relação de amor, de inteireza, de devoção, ela é santificadora e vai nos preparar para a jornada em rumo à glorificação, a alegria, a esperança da glória que há de ser revelada em nós, de uma salvação que há de se completar. Fé, fomos salvos, amor, estamos sendo salvos, esperança, seremos salvos, justificação, santificação, glorificação. Assim como Paulo fala sobre uma fé operosa, sobre um amor abnegado, de autossacrifício, que nega a si mesmo, e uma esperança firme, resistente, bem fundamentada. Isso vai ser essencial para que nós possamos nos tornar a igreja dos vencedores, a igreja gloriosa do Senhor, a igreja que vai caminhar nessa jornada de preparar o caminho do Senhor. Por isso eu quero deixar aqui o convite para você participar conosco dessa jornada devocional de fé, amor e esperança. Se você ainda não nos segue, você pode seguir, você pode assinar o canal e acompanhar os devocionais que vão acontecer diariamente, para que possamos crescer juntos nesses princípios fundamentais da doutrina cristã, nas virtudes teologais dos nossos patriarcas, dos nossos pais da igreja, respondendo às demandas conceituais e ideológicas da contemporaneidade e fundamentando a nossa fé para que possamos viver plenamente o propósito de Deus de sermos como Jesus. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo nessa jornada.